Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, do nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações àquele que nos proporciona a paz, a felicidade, a tranquilidade, a esse mestre chamado Jesus. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento à leitura do nosso livro, o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Lembrando que já estamos no terceiro livro. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha nas playlists do YouTube e lá no nosso canal do Centro Espírita Naim Montes de Castro, vamos encontrar o primeiro livro, que foi o A Caminho da Luz, ditado pelo espírito Emmanuel, ao médium mineiro Chico Xavier, e o segundo livro, Nosso Lar, de André Luiz, também pelo médium Chico Xavier. Vamos dar aquela olhadinha antes de iniciarmos no capítulo que vamos ler hoje, capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. E nada melhor do que esse tema, justamente porque sábado foi o Dia Internacional das Mulheres e esses seres especiais da criação merecem todo o nosso respeito e uma leitura digna da sua envergadura moral. Mas antes de lermos, vamos ver quem está aqui conosco, já chegando devagarzinho. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Muito boa noite. Daqui a pouco começa o jogo, hein, Sérgio? Deve estar nervoso. Olá, Denise. Muito boa noite, que Jesus lhe abençoe. Albertinho, meu grande irmão, que Maria Santíssima, a nossa grande Maria Santíssima, esteja em nossos lares, nos abençoando. Manda aquele beijo especial para a Ângela, por favor. Maria Terezinha, muito boa noite, que Jesus nos abençoe. Aquele beijo especial também no seu neto. Diga, por favor, que estou com saudade dele. Olá, Silvia, muito boa noite. Que Jesus abençoe você e sua família. E as pessoas vão chegando devagarzinho. E, como de costume, o que geralmente fazemos? Fazemos uma breve introdução. Ah, que bom. Quando eu digo que bom para o Albertinho, que disse que Ângela está aqui também assistindo. Então, como de costume, fazemos uma breve introdução, justamente para as pessoas irem chegando, se incomodando, e depois fazemos a leitura, e também, de alguma forma, darmos um embasamento teórico para uma compreensão um pouquinho mais aprofundada do texto. E como havíamos dito, hoje falaremos sobre uma mulher em específico, Maria de Magdala, mas também de todas as mulheres, porque Maria Santíssima, Maria de Magdala, Teresa d'Ávila, todas elas representam essas mulheres guerreiras, né, que de alguma maneira transformam o mundo para em um lugar melhor. E aí, o que eu pensei em falarmos? Fazermos uma breve análise, recordando alguns temas que já foram falados diversas vezes aqui em outras ocasiões, como a criação dos espíritos, até para conseguirmos entender se os espíritos possuem sexo, né? E depois aprofundarmos, né? Entrarmos um pouquinho na biologia, a diferença da biologia da carne com a biologia do perispírito, a fisiologia desses dois universos tão distantes, e tentarmos também analisar o porquê das mulheres
serem os seres especiais mais importantes da criação. Se Deus cria todos iguais à sua imagem e semelhança, por que as mulheres são mais importantes? Isso às vezes passa pela nossa cabeça, né? É claro que num aspecto mais amplo, não existe diferença entre o homem e a mulher. Na verdade, não existe nem esse conceito de masculino e feminino no mundo dos espíritos. Mas quando olhamos dentro de uma ótica mais estrita, aqui no mundo material, aqui encarnados, a mulher sim, ela é mais importante que os homens. Me desculpe os homens, nossos queridos companheiros, né? E eu faço parte desse grupo dos seis masculinos, mas as mulheres são muito mais importantes do que nós. E vamos tentar entender o porquê disso. Então vamos lá, vamos voltar bastante tempo, né? Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, logo no início, nas primeiras perguntas, ele indaga aos espíritos quais são os elementos gerais do universo, da criação. E os espíritos respondem que além de Deus, né, que é o elemento mais importante, existem dois outros, os espíritos e a matéria. Então Deus, o ser criador, desculpa, o ser criador, ele o tempo inteiro, através do seu hálito divino, isso é uma poesia descrita por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, através do seu hálito divino, ele está sempre criando. Então, criando espíritos e criando a matéria. E esses dois elementos acabam em sintonia no universo e um, de alguma forma, colaborando com o outro para uma evolução, uma transformação, melhor dizendo, para não achar que a matéria está evoluindo como os espíritos evoluem. A matéria se transforma através do contato com os espíritos. E os espíritos evoluem através do contato com a matéria. Só que Deus, ele não cria exatamente a matéria já prontinha, nem o espírito já prontinho. Isto é, ele não cria assim um minério de ferro. Sabe quando você vê na televisão uma pepita de ouro, aquele ferro já pronto? Ele não cria exatamente isso, tá? Ele vai criar um princípio que depois de muitos e muitos milênios, ou milhões de anos, ou alguns bilhões de anos, eles vão se transformar, esse princípio vai se transformar no elemento já como nós conhecemos, tá bom? Então vamos imaginar que Deus vai criar esse princípio, e não é exatamente assim, né? Porque existem coisas muito menores, mas como se fossem as partículas subatômicas. E elas vão se transformando nos átomos, aí os átomos vão se agrupando, e aí vão se transformando nos elementos já que nós conhecemos hoje. Tá bom? Então, recapitulando, Deus não cria a matéria já propriamente formada. Ele vai criar um princípio que vai, através de muita transformação, chegar ao estágio da matéria como conhecemos. Assim também é com os espíritos. Ele não cria já um bebezinho, aqui, ó, um bebezinho, um espírito bebê, que vai crescer e vai virar um espírito adulto. Não, não é. Ele cria também um princípio chamado de princípio inteligente e que vai passando por diversos degraus de evolução até um dia, depois de muito tempo, e não sabemos exatamente quanto tempo assim, ele vai chegar no estágio de espírito, isto é, quando o princípio inteligente começa a ter uma inteligência já bem elaborada, uma cognição desenvolvida, livre-arbítrio, isto é, tem consciência do que está fazendo, e aí ele começa a poder fazer as escolhas não mais guiadas somente pelos instintos básicos, tá? Então, assim como a matéria, o espírito não é criado já pronto. Ele é criado um princípio inteligente e vai evoluindo até chegar no estágio de espírito.
Por que eu estou falando isso tudo? Justamente porque quando analisamos os espíritos, eles não possuem sexo definido, homem ou mulher, tá? Eles não têm essas características. Lembra daquelas perguntas? Ah, estamos discutindo o sexo dos anjos. É mais ou menos isso. Não existe isso. Ah, não, esse espírito é masculino e esse espírito aqui é feminino. Não tem isso. Mas quando a gente lê o livro Nosso Lar, por exemplo, a gente vai chegar lá e vai falar, mas temos aqui a veneranda, nós temos o governador, o próprio André Luiz, que era um homem. Como assim? Então lá é descrito um mundo masculino e um mundo feminino, mas eles não sei, eu não estou entendendo. Porque, na verdade, existe uma característica muito preponderante, que é a característica psicológica, propriamente dita. Tá? Então, André Luiz tem uma preponderância psicológica masculina. A veneranda, uma preponderância psicológica feminina. Então, a apresentação perispiritual dos corpos é masculino ou feminino. Mas não quer dizer que quando André Luiz reencarnar, se já não reencarnou, ele vai ter que vir obrigatoriamente num corpo masculino. Ele pode mudar, ele pode vir num corpo feminino e aprender diversas características que esse universo feminino é capaz de ensinar. Então, não tem por que dizer que o espírito é homem ou mulher, já que o tempo inteiro, no decorrer das reencarnações sucessivas, nós podemos mudar de personalidade. A individualidade sempre será a mesma, mas vamos mudando de personalidade. Então, ah, não, porque esse espírito era um espírito rico. Mas na próxima encarnação ele pode vir como uma pessoa com limitações financeiras e vir aprender as provações da, da pobreza, da miséria. Ah, esse é um espírito bonito. Ele pode vir num corpo esteticamente feio. Estão entendendo que esses conceitos são conceitos muito mais humanos do que espirituais? André Luiz, também no livro Evolução em Dois Mundos, diz que a morfologia do perispírito difere em alguns pontos da morfologia dos encarnados. Isto é, o corpo espiritual é diferente em 2 pontos do corpo físico. O primeiro, o que diz respeito à área da digestão, por isso que a gente vai ver diversos momentos em nosso lar a alimentação baseada em suco, em sopa, não é aquele sólido que nós tanto gostamos aqui, quando encarnados. E o outro ponto de diferenciação é a morfologia ligada ao sexo. Então, por exemplo, um espírito que se apresenta como mulher não vai poder engravidar. Por quê? Porque não tem essa correspondência com o plano físico. O corpo perispiritual difere na área sexual também do corpo físico. Tá bom? Então, por que, Leco, a gente precisa mudar de personalidade? Porque às vezes nós estamos muito bem adaptados, por exemplo, à psicologia masculina e temos que mudar para uma psicologia feminina numa futura encarnação, ou nesta encarnação mesmo, tivemos que vir com essa alteração. Porque o objetivo dos seres inteligentes da criação, isto é, os espíritos, é chegar à perfeição. E só vamos conseguir chegar nesse estágio se aprendermos esses 2 universos. Um universo mais ligado à masculinidade e um universo mais ligado à feminilidade, à doçura ou, de repente, ao vigor físico. Ah, quer dizer que a mulher não tem vigor físico? Não, não é isso. Mas biologicamente, e aí eu já peço desculpas àqueles que insistem em
afirmar que homens e mulheres são idênticos na biologia, isso tudo é uma construção social, e é claro que não é. Homens e mulheres são diferentes. Qualquer pessoa que já tenha estudado um mínimo de biologia sabe que homens têm hormônios que as mulheres não têm ou têm muito pouco, e vice-versa, né? Eu lembro, se não me engano, na década de 1990, cientistas afirmaram que os homens possuíam X milhões a mais de neurônios que as mulheres. Quer dizer que os homens são mais inteligentes que as mulheres? Não, mas quer dizer que somos diferentes. A maneira que o homem pensa é diferente que a maneira que a mulher pensa. Ah, mas eu tenho uma amiga minha que é muito mais racional que um homem. Sim, claro que vão acontecer esses casos, mas na média, e isso é muito importante a gente entender, na média, homens e mulheres são muito diferentes. Ok? E mais uma vez, então por que temos que mudar de personalidade? Porque às vezes estamos muito acostumados, aprendemos muito sobre um universo. E chegou o momento de compreendermos o outro lado da balança, para justamente estarmos em equilíbrio, não só com aprendizado numa área e o outro negligenciado. Temos que aprender os dois pontos, as duas características. Aí que os espíritos são categóricos em dizer que as mulheres, no diferencial próprio delas, que é a geração dos bebês, são muito mais especiais aos olhos de Deus do que os homens. E por quê? Porque justamente elas carregam esse dever nobre de alimentar no ventre, de nutrir não somente fisicamente, mas nutrir a alma com esperança, com amor, com dedicação, com carinho, com cuidado. O exemplo de uma mãe é extremamente importante. Então, essa diferença transforma o ser feminino num ser especial. Mas não quer dizer que hoje uma mulher que não teve filho ou que não pôde ter filho seja menos importante. Não. O universo feminino, apesar de não existir em alguns casos essa questão completa, ele é único, ele é apropriado para impulsionar o espírito que ali habita a buscar a sensibilidade, a doçura, a educação. Vamos lembrar de alguns capítulos atrás, quando a própria Maria de Magdala estava conversando com o mestre e se disse infeliz porque não teve oportunidade de gerar um filho. E Jesus, de maneira muito sábia, avisa: mas quantos filhos você é capaz de amar, mesmo não sendo seus filhos biológicos? E é isso que precisamos compreender. A capacidade que a mulher, de maneira intrínseca, tem de se doar em nome da educação e do aprendizado do espírito que está chegando. E aí, quando olhamos o mundo moderno, o que mais nos assusta é exatamente a tentativa de tirar essa capacidade sublime da mulher e tentar equipará-la com os homens. E não equiparar com as qualidades masculinas, mas com os seus maiores defeitos. Então, ao analisar o feminismo atual,
Quem de nós poderia dizer, não, não, que isso? O feminismo realmente quer transformar a mulher num ser mais nobre ainda. O que nos parece é que quer animalizá-la, transformando-a num homem das cavernas. E quando analisamos a maneira mais sublime da mulher, essa capacidade de gerar o filho, o discurso para tentar tirar a sua dignidade, justamente é aquele de que a mulher tem direito a fazer o que quer com o próprio corpo. Já pararam para pensar nisso? O incentivo ao aborto é justamente tentar tirar a característica mais sublime da mulher. E aí é importante a gente fazer uma pausa, porque em nenhum momento estamos aqui apedrejando as mulheres que precisaram, que tiveram que cometer esse ato. Não é isso. O passado ficou no passado. A culpa precisa ser transformada em ação no bem. Mas não podemos, seja no presente ou apontar para um futuro, tentando encorajar mulher alguma a cometer essa loucura. Claro que a gente reconhece que os homens são muito responsáveis também por isso, porque quantos são levianos e não assumem o compromisso assumido, desculpa a redundância, não assumem o compromisso assinado lá em cima. Os homens têm a sua parcela de responsabilidade, mas as mulheres têm a escolha. E se nós nos apresentamos como cristãos, como espíritas, nós temos por obrigação acolher essas mulheres, orientar, informar da responsabilidade, do dever divino, da dignificação da palavra mãe. Quão importante isso é. E quando ouvirmos, não, porque a mulher tem direito a fazer o que quiser com o próprio corpo, principalmente quando isso for dito por um espírita, temos a obrigação de perguntar: nós podemos nos matar dentro de uma ótica religiosa? Qualquer ser religioso vai dizer que não. Não, nós não podemos nos matar. Um judeu, um cristão, qualquer denominação cristã, católica, evangélica, espírita, se nós não podemos fazer isso, aí sim com o nosso próprio corpo, que dirá com o corpo de um ser à parte da criação, um ser indefeso e que foi colocado nesta existência justamente para ser protegido por uma mãe. Então nós temos, eu vou repetir, que acolher, que educar, que abraçar, que orientar as mulheres. Porque isso é muito sério. Principalmente na casa espírita. Quantas vezes nós escutamos espíritas dizendo que não, esse é um tema delicado e ele prefere não participar da discussão. Como assim, gente? Claro que é um tema muito delicado. Mas se nós não tivermos essa certeza de que é um delito gravíssimo e que precisamos nos apoiar e, principalmente, orientar de maneira verdadeira o que nós estamos fazendo. Então, eu acho que hoje o grande recado
para todos nós, homens, principalmente, porque são muito responsáveis por diversas mazelas que acontecem na vida das mulheres, e as mulheres, que Deus, quando abençoou o ser com a propriedade, a característica feminina e a oportunidade de gerar um filho, ele deu a esta pessoa a maior das bênçãos, a maior das oportunidades. E não podemos ser levianos e jogar no lixo a chance única de crescermos, reconstruindo laços que ficaram, às vezes, perdidos no passado. E é através da família, da construção familiar, que vamos conseguir recuperar, reconduzir, curar os nossos corações. E aí, eu lembro que eu era criança, devia ter lá meus 6, 7 anos, sentado no nosso celeiro de luz assistindo às palestras, e sempre vou me recordar do nosso querido Gentil Viana falando sobre o poder das mães de abençoar. E ao lado, eu olhava na lateral, no lado oposto às janelas, naquela parede que existe no salão da reunião pública, e tinha um cartaz dizendo uma criancinha no ventre de uma mãe, e essa criancinha pensando, né, com os dizeres assim: mamãe, não me aborte, não vamos complicar as nossas vidas. Eu, há mais de 40 anos, fui assim educado no nosso querido celeiro de luz. E é meu sonho que todos os trabalhadores da casa de Pedro Nair levantem essa bandeira de acolhimento e de amor às mães, incentivando sempre a gravidez e ao nascimento, gerando oportunidades de crescimento. Vamos iniciar então a nossa leitura. A mulher e a ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre com seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga, para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Lembrando que Jesus vem trazer uma nova aliança com Deus, uma nova lei, uma lei de amor. Mas as leis que ainda eram observadas pelos judeus daquela época eram as leis de Moisés, uma lei mais bruta, né? Então, Pedro estava um pouco confuso. Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar, apedrejar a mulher
que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando os seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura: Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Aí a gente vê a responsabilidade que nós homens temos. Entretanto, tomou o apóstolo, respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida, nas pregações do Tiberíades. Não temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os teus desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o mestre, cheio de bondade e espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo. Continuou num misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes, como a nós mesmos. Então, eram duas leis em conflito. Uma lei que mandava apedrejar e a outra lei que mandava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando o animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou altamente surpreendido, vossa palavra é da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu Cristo. Amorosamente e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja, em todas as ocasiões, o mais respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, o que nós estávamos falando, a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperceptíveis da edificação dos espíritos. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio desconhecida de todos, por muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Isso é tão bonito. O silêncio é de Deus. Os homens são barulhentos, né? O mal é barulhento. O silêncio é de Deus. Uma árvore crescendo é muito silenciosa. Agora ela caindo, o estrondo que ela faz. A construção é silenciosa. A destruição é barulhenta. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino, para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem um tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Sem o tesouro do sentimento. E é claro que os homens também têm o sentimento. Não estamos discutindo isso, mas estamos discutindo, na média da humanidade,
a profundidade dos sentimentos femininos. E é isso que precisamos preservar e não tentar equiparar aos sentimentos inferiores masculinos. Simão Pedro ouvia o mestre, tomado de profundo enlevo e santificado fervor, admirativo. Tendes razão, Senhor, murmurou entre humildade satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Divino Mestre tomado de surpresa. Eu vou voltar aqui. Será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Isso é muito profundo. Conservou-se, no entanto, em silêncio ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque imóvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Essa frase, para mim, é de uma beleza poética, sem desmerecer André Luiz nem Emmanuel, mas Humberto de Campos. Que escrita! Eu vou voltar, eu vou ler novamente. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque imóvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperanças divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. 2 dias eram passados sob o doloroso drama do Calvário, então Jesus fora crucificado, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Lógico, né? Depois da crucificação, todos ficaram horrorizados e foram perdendo, de alguma forma, a fé. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarar enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre dois ladrões? Perguntas extremamente normais de serem feitas, né? Por quê, né? Por que tanto sofrimento, tanta humilhação? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. Tudo começou a ser esquecido. O barco da fé não só sobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina, dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu, e todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então quando, na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria uma vez, ainda uma vez, aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara e, sobretudo, aquela dedicação divina, com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziram no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor
pode realizar os milagres supremos. Que texto lindo, meu Deus! Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente em seus ouvidos: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inolvidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como fazia nas pregações do Tiberíades. Porém, com o gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do Mestre num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-los e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. E por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria como a carinhosa Maria de Magdala? Onde está? Pessoal, mais um daqueles capítulos realmente que mexem com o nosso coração. Lembro que uma vez eu assisti uma palestra onde algum amigo de Chico Xavier dizia que os dois livros mais importantes para Chico, no sentido de emoção, de contato com as verdades eternas, foram Paulo e Estevão e Boa Nova. E hoje temos a oportunidade de juntos ler esse livro. E esse capítulo realmente é um capítulo que nos engrandece o espírito. Que beleza! Só temos que agradecer e mais uma vez lembrar da importância da vida aqui na Terra. Quem somos nós para decidirmos quem deve ou não viver? Possamos lembrar profundamente de Maria Santíssima, uma mãe que muito jovem fora convidada a receber o Messias e de uma maneira tão perigosa para a época. Uma mulher pega
em adultério, ou apenas com a suspeita de cometer esse ato, era apedrejada. E ela sabia do risco, ela sabia que poderia morrer apedrejada por ter um filho que não fosse de José. Mas mesmo assim, uma jovenzinha, com seus 14, 15 anos, assumiu essa responsabilidade. Então, que possamos ter em Maria Santíssima essa figura tão sublime da história do cristianismo, a verdadeira personalidade da mulher forte, da mulher digna, da mulher que aceitou a sua missão sem questionar e foi até o final, compreendendo que os desígnios de Deus são totalmente diferentes das nossas expectativas. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos transportar para 2000 anos atrás. Vamos lembrar das grandes mulheres protagonistas do Evangelho de Jesus. Joana de Cusa, Maria de Magdala, Maria, sua mãe, e quantas outras que de maneira anônima fizeram parte daquela sociedade, daquela comunidade, daquela família e ajudaram a sedimentar o cristianismo que hoje ainda temos dificuldade de compreender. As mulheres precisam entender o seu papel na sociedade, a responsabilidade da geração é delas. A educação, o amor, o suporte financeiro é do casal, na maioria das vezes. Mas a geração é somente delas. E esse contato íntimo, muito mais do que o contato físico, o contato espiritual, entre as mentes interligadas, é o que o mundo mais necessita hoje. Uma mãe evangelizada, uma mãe preparada emocionalmente, gera um filho equilibrado. Assim, ao encontrarmos nossas pequenas jovens ainda em formação, sejamos responsáveis não apenas com elas, mas com a humanidade inteira. Porque a evolução do planeta será um resultado desta conquista, e que não é material, mas uma conquista psicológica e espiritual. Que Jesus nos abençoe e que possamos, com o coração cheio de gratidão, encerrar o nosso evento desta noite. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe
e que os nossos corações se encham de alegria, porque um mundo melhor depende de nós, depende das nossas conquistas. E se nós somos cristãos espíritas, temos o dever de espalhar a boa nova. Não somente em palavras, mas em exemplos. Essa será a nossa conquista, esse será o nosso legado. Boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquemos com Jesus.